Bom, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre genética. Vamos revisar aí alguns conceitos importantes para poder avançar futuramente, né? Então, lembrando que a genética de Mendel, né? Lembrando que Mendel foi aí o pai da genética, à medida que lá no século XIX ele publicou os seus trabalhos a partir dos estudos realizados, não é, com as ervilhas. E por que ervilhas, né? Primeiro porque eram fácil de se cultivar, as características eram bem fáceis de ser identificadas e diferenciadas, ele conseguia, não é, um ciclo reprodutivo muito rápido, obtendo um grande número de descendentes para poder analisar, e ele tinha controle aí sobre os cruzamentos. Então ele analisou aí uma série de características como essas que estão aí demonstradas para vocês, né? Temos de cor da ervilha, o formato ou a textura do grão, da vagem, não é? Do pé e da própria flor. Então, essas características eram bem facilmente, né, diferenciadas e identificadas nos seus experimentos e ele poderia contar fazendo uma análise estatística. Então, o que, que ele falou aí, né, da sua, no seu primeiro estudo e decorrente dos seus cálculos e resultados, ele fez uma análise propondo aí o que a gente chama de primeira lei de Mendel, em homenagem aí ao pai da genética, porque na época não foi dado muito valor ao estudo que ele propôs, e isso foi redescoberto no comecinho do século XX. Então ele fala aí que cada característica ela é determinada por um par de fatores e que esses fatores se separam na formação de gametas, não é? E a partir da união desses gametas formamos novamente um par de fatores determinando uma característica. Você pode aí pensar, como que o Mendel chegou a essa conclusão? Ele não tinha conhecimento sobre DNA, ele não tinha conhecimento sobre cromossomos, muito menos de genes. Ele fez tudo com base, né, no resultado um modelo. Daí, às vezes, a denominação de certos conceitos ser um pouquinho diferente. Ele não chamou de gene, ele chamou de fator. Então, ele propôs que esses fatores, né, por uma certa poderiam ser iguais ou diferentes. Então ele representa aí por letras, facilitando o nosso entendimento. E nós temos aí representado, né, hoje em dia nas nossas células corporais, né, ou somáticas, aquelas que não são germinativas, os genes se encontram aos pares, não é? E durante a formação dos gametas eles se separam mostrando-se isolados, ou seja, segregados. E a gente faz esse quadrinho aí para realizar os possíveis cruzamentos e entender como que seria essa possível descendência, contabilizando aí as proporções. Não é? Uma série de características lá na ervilha foi observada, mas a gente tem aí uma série de características humanas que obedecem os mesmos princípios. Então, desde aí da posição do lóbulo da orelha até, não é, o que se pode contrair na musculatura da língua, é, algumas doenças, algumas anomalias e uma série de características. Então, um exemplo aí, não é? É do monohibridismo com dominância, que a gente estudou bastante. Se a gente pegar plantas puras, né, com a ervilha amarela, cruzando com uma outra pura ervilha verde, na geração F1, que é descendente da P, né, da parental, nós teremos esses indivíduos 100% amarelos. Se cruzarmos esses indivíduos amarelos de F1 entre si, nós observaremos a proporção 3:1, não é? Ou seja, nós teremos lá os indivíduos amarelos em 75% e os verdes 25%. A partir dessa informação, ele elaborou toda a sua primeira lei, não é? Depois, mais tarde, nós vamos mencionar aqui, mas existem algumas situações em que não há dominância. Então, às vezes você cruza lá um organismo puro com outro e dá um resultado intermediário. É o caso aí, né, da flor de maravilha, que se cruzando indivíduos vermelhos com brancos, nós temos descendentes totalmente rosas. Isso aí é um caso sem dominância, uma variável no que a gente falou.
É importante saber aí alguns conceitos, né? Por exemplo, o que é o gene, que é um segmento do DNA que pode ser transcrito na forma de um peptídeo. O locus gênico, que é o local que esse gene se encontra lá no cromossomo. Alelos são os genes que formam aí, não é, como se fosse um complemento, um par um do outro, só que eles estão em cromossomos homólogos separados. Eles podem falar da mesma característica, mas dando características diferentes. Então a gente pode representar por letra maiúscula e minúscula alelos diferentes, por exemplo. Os homólogos são cromossomos que possuem os mesmos genes, não é? Falando sobre as mesmas características, ainda que possuam alelos diferentes. Os cromossomos homólogos têm basicamente a mesma forma, tamanho e características gerais. Né? No nosso caso, um cromossomo homólogo vem do pai, o outro da mãe, então forma o par de cromossomos, que no nosso caso, não é? Nós temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas, sendo que 23 vieram do pai, 23 da mãe, formando aí os seus 23 pares, totalizando 46 cromossomos. Então, por exemplo, aí temos dois cromossomos homólogos, não é? Em cada um tem os seus genes respectivos. Então, se de um lado se fala sobre o tipo sanguíneo, do outro lado o gene fala também sobre o tipo sanguíneo, ainda que eles tenham informações distintas, né? Que são então os alelos distintos, mas nos cromossomos homólogos. Então, por exemplo, o P é um alelo do P que está aí à direita. O Czinho é um gene alelo do Czão que está no outro cromossomo homólogo. E a mesma coisa para os demais genes. Então, o que é o genótipo? O genótipo é a nossa constituição gênica, né? Isso aí, aquilo que está lá no material genético, lá no nosso DNA, que é herdado e que nós representamos aí pelas letras, né? Já o fenótipo são as características que são manifestadas por um indivíduo e que podem ser identificadas visualmente ou por algum tipo de exame, resultado da ação conjunta do genótipo mais o meio ambiente. Então, a cor da nossa pele é determinada geneticamente, não é, pelo nosso genótipo, mas a ação do ambiente tem um papel importante à medida que a presença, a exposição ao sol interfere na cor final da pele, aí, pelo menos num dado momento, então mostrando que o fenótipo é o produto desses dois fatores em interação, tá? Então, nós temos aí um conceito importante de fenótipo, é o genótipo mais o fenótipo. Então, o desenvolvimento do ser vivo depende da hereditariedade e do meio ambiente, a interação entre ambos os fatores. Alguns outros conceitos, gene dominante é aquele que sempre está presente, que quando ele está presente, ele se manifesta, estando em dose dupla ou dose simples. Já um gene recessivo, não, ele só se manifesta se tiver um par, né? Se ele estiver junto um ao outro. Se ele estiver junto de um gene dominante, de um alelo dominante, essa característica não vai se manifestar. O termo puro, mais corretamente, né, é chamado de homozigoto, quando os dois alelos são iguais. Então, por exemplo, azão, azão é um homozigoto, azinho, azinho é um outro exemplo de homozigoto. Não é? O heterozigoto ou o híbrido é quando você tem alelos diferentes e aí representados, não é, por letras, né, diferentes. Então, por exemplo, azão, azinho. Ele é um heterozigoto onde o gene azão é o dominante e, portanto, ele predomina na manifestação da característica. Quando fazemos aí os cruzamentos, né, existem várias formas de se representar o cruzamento. Uma delas é o quadro, né, de Punnett, que está aí representado, onde eu coloco lá na linha de cima e na coluna à esquerda os gametas produzidos pelos parentais, né, pelo pai, pela mãe, pelo macho, pela fêmea, etc. E as quatro posições demarcadas aí em vermelho mostram o cruzamento, né, as possibilidades de resultado de cruzamento. Então, por exemplo, você tem um cruzamento de azão-azão com azinho-azinho. Né? Você vai colocar lá naquele gráfico, naquela estrutura que representa graficamente, porque ele ajuda a entender o resultado.
É muito importante toda vez que você fizer aí uma análise de uma questão genética, você lê o enunciado com muita atenção, identificar a característica, verificar o que é dominante, o que é recessivo, como são os descendentes ou as outras informações, né? Tentar identificar como são os gametas para poder chegar num resultado. E aí você vai produzir, né, o quadro de Punnett, montar aí os genótipos envolvidos, tentar identificar a prole, as proporções, para chegar na resposta da sua questão, tá certo? Lembrando que letra maiúscula representa o dominante, a minúscula representa o alelo recessivo. Então, por exemplo, você vai ter aí enunciados de diferentes formas. Então, você tem aí uma descrição de um exemplo de enunciado, perguntando sobre a probabilidade do casal ter um filho com determinada característica. Então, você vai ter que identificar, né, os genótipos envolvidos, as dicas que são dadas ao longo do enunciado, se é homozigoto, se é heterozigoto, como que é o pai, o irmão, a mãe, o filho e assim por diante, para tentar elaborar a sua resposta. Não é? Aí um outro exemplo de enunciado, ó, qual a probabilidade de nascerem filhos albinos desse casamento? Então você vai olhar lá para o enunciado para identificar as informações que ele lhe oferece para poder resolver a questão, tá certo? Existem muitas formas aí de fazer os enunciados. Então, pedir para você simbolizar como que seria, não é, a montagem aí da família. Para isso, nós temos as chamadas genealogias ou heredogramas, que na verdade são representações gráficas das relações de parentesco familiar e, portanto, genético entre indivíduos. Nós temos alguns símbolos que são os mais comuns, né, indicando ali a figura do quadrado, o sexo masculino, a figura circular, feminino. Esse losango é de sexo desconhecido, né? Não identificado ainda. O traço entre o quadrado e o círculo é um casamento. Um duplo traço é um casamento de caráter consanguíneo. Quando tiver uma marcação, não é, escura, achurada, é porque o indivíduo tem um determinado caráter, não é, uma anomalia, uma característica qualquer. A representação dos filhos ou descendentes, mostrando temos aí, não é, uma ligação a partir do mesmo ponto, conforme indicado, se ele é dizigótico ou monozigótico. Dizigóticos são os chamados fraternos, não são idênticos. O monozigótico, ele é idêntico geneticamente. Então, por isso, encerramos aqui essa primeira parte da genética com os principais fundamentos para você poder trabalhar, não é, esses conteúdos dessa área do conhecimento. Até mais, pessoal.